E para a gente seguir falando sobre esse que é um dos principais assuntos da semana, ainda vai repercutir muito, eu converso agora com o economista e pesquisador do FGV IBRE, Braulio Borges. Boa tarde, Braulio. Boa tarde. Obrigado por participar aqui dessa edição do Radar. Eu queria começar, Braulio, te fazendo uma pergunta sobre essa notícia que eu acabei de dar. A bandeira tarifária verde anunciada pela ANEEL agora para o mês de dezembro, num momento de mercado muito volátil, né, onde já se começa a refazer previsões aí sobre os principais indicadores da economia, e vem aí esse item importante na composição da inflação que vem pesando em vários meses deste ano, a energia elétrica, trazendo um alívio. Qual o tamanho desse alívio, na sua opinião, Braulio? Certamente é um alívio importante, né? A inflação de dezembro, né, que vai acusar o impacto, né, dessa bandeira verde, deve ter um alívio de 0,3, 0,4 ponto percentual, mas é importante destacar que isso já era esperado, né? A gente já tinha uma ideia há algumas semanas, né, de que a gente fecharia esse ano com a bandeira verde, né, depois de ter atingido a bandeira vermelha ali, né, ao longo do terceiro trimestre, mesmo começo do quarto trimestre, né? A gente vinha já observando uma melhoria das chuvas, principalmente com a saída de cena do El Niño, né? O El Niño ele trouxe muita estiagem, né, na região norte e nordeste do país, e o El Niño ele acabou, né, mais ou menos em meados deste ano, né? Então, com isso, a gente viu uma certa normalização do regime de chuvas agora nos meses finais. Então, essa bandeira verde já era esperada. É um alívio importante, né, mas já era esperada, e ainda assim, por conta de outras pressões, né, principalmente as carnes que estão subindo muito, e a própria depreciação cambial, que a gente viu mais uma rodada, né, de desvalorização do câmbio, é bem provável que a inflação acabe fechando esse ano acima do teto da meta. Por falar em câmbio, Braulio, o dólar agora ele está rodando ali mais na casa dos 6, mas chegou a bater R$ 6,11 hoje. Tudo bem que não ficou naquele patamar, mas é para tanto? Então, essa questão do câmbio é importante, né? A gente tomar muito cuidado na hora de analisar isso, né? Porque tem fatores globais e fatores domésticos que impulsionam a taxa de câmbio tanto para cima como para baixo, né? Então, se a gente olha, por exemplo, de setembro, do começo de setembro para cá, né, a taxa de câmbio brasileira, o real, passou de mais ou menos 5,50 por dólar para 6, 6,10 até, né, no pico agora de ontem para hoje, né? 80% dessa desvalorização do câmbio, ou seja, uns 40 centavos, né, disso que o câmbio brasileiro se depreciou, não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui dentro. A gente fica com a impressão de que tudo que acontece aqui dentro é o que impacta, é só isso que impacta o câmbio. Na verdade, a gente tem muitas coisas acontecendo lá fora, né, principalmente após, né, o desfecho das eleições dos Estados Unidos, com a vitória do Donald Trump, né, os investidores têm interpretado isso como um sinal de dólar ainda mais forte, né, e de juros mais altos nos Estados Unidos, por uma série de razões, né, e isso, né, é compatível com o câmbio mais depreciado em boa parte do restante do mundo, né. Então tem mais ou menos, né, uns 40 centavos, né, dessa depreciação, 35, 40 centavos, né, do câmbio ter saído de 5,50 para perto de 6, que tem a ver com fatores internacionais que estão gerando, inclusive, desvalorização de várias outras moedas. Agora, tem sim um componente doméstico importante, principalmente na última semana, eu diria principalmente nos últimos dias, né, associado principalmente a esses ruídos aí, do ponto de vista da nossa política fiscal. Particularmente, né, o anúncio, né, equivocado, na minha opinião, né, de duas medidas que deveriam vir em momentos distintos, né. Uma coisa é a discussão do pacote de gás, que já vem sendo, né, discutido e sinalizado há mais de um mês pelo governo, né. Outra coisa é uma promessa de campanha que não tinha que ser anunciada, né, agora junto com o pacote, inclusive porque é uma promessa que ainda não para de pé, né. Ela precisa ser melhor estudada, precisa ver de onde virá, né, esse financiamento para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Então, tudo isso só trouxe mais ruído porque os investidores interpretaram isso, né, como um sinal de pouco compromisso do governo com a sustentabilidade fiscal. E aí, Braulio, diante desse ruído, a gente viu hoje as manifestações do presidente da Câmara, do presidente do Senado, reforçando ali um compromisso do Congresso com responsabilidade fiscal, se dispondo, né, colocando o Congresso alinhado com esse compromisso e separando as duas coisas, né, separando o que é o pacote, a importância das medidas fiscais, dessa ideia de reajustar o imposto de renda, que foi colocado ali no outro departamento, para depois a gente vai falar, enfim. Uma mensagem muito clara, muito alinhada dos dois, aí uma
uma tabelinha dos presidentes aí das duas casas do Congresso. Isso, na sua opinião, para o mercado, ajuda a acalmar? Ajuda, né? Mas agora, para recuperar, vamos dizer assim, o estrago associado a essa comunicação desastrada dessas duas medidas ao mesmo tempo, isso não vai acontecer do dia para a noite, né? Uma coisa, esses anúncios, né, dos presidentes da Câmara e do Senado foram importantes, né? Sinalizaram claramente que essa segunda medida do imposto de renda, ela ainda tem que ser discutida, ela tem que encontrar espaço fiscal, né? Então é algo que realmente, né, vai ter outro time de discussão. O pacote de gastos é imediato, a gente tem que aprovar ele o quanto antes para viabilizar o cumprimento das metas fiscais em 25 e 26. Essa outra história do imposto de renda tem que ter um outro timing, né, um outro cronograma de discussão, então nesse sentido tranquilizou. Mas agora o mercado vai querer cobrar, né, medidas, né, do ponto de vista do executivo, que é quem está gerindo toda essa questão da consecução das metas fiscais, né, o mercado vai cobrar agora medidas mais duras, né, mais claras do compromisso do governo com relação às metas fiscais. Né. Então, não só a aprovação do pacote, mas talvez o governo seja obrigado, inclusive, a endurecer as medidas que vieram nesse pacote, né, anunciado aí ontem e anteontem. A gente sabe que pacote ele foi na direção correta, né, mas ainda assim ele foi insuficiente, né, por não incorporar algumas medidas que seriam importantes para viabilizar o cumprimento do arcabouço fiscal. Por exemplo, mudanças no seguro-desemprego, dentre várias outras que eu poderia citar aqui, mexer, né, alterar as vinculações de gasto de saúde com a educação, tudo isso não veio, né, e talvez uma resposta do governo, se ele realmente tiver interessado em sinalizar, né, em reconquistar essa confiança dos mercados, seja endurecer esse pacote, né, e obviamente não adianta só endurecer, tem que endurecer e aprovar as medidas, né, tem todo esse passo a passo necessário, é desafiador aprovar atividade no Congresso, né, e é uma outra história. Estamos com uma oscilação aí no sinal do Braulio Tavares, né? A internet hoje realmente não está ajudando, acho que sextou para a internet também, né? Já está querendo folga, está falhando o sinal dele. Quando a gente tiver melhores condições, a gente volta para finalizar aqui, então, essa entrevista com o Braulio, que falava para a gente aqui, estava fazendo a leitura para a gente aqui sobre o lançamento dessa semana, do pacote fiscal. A gente tem de volta aí o sinal do Braulio? Braulio, voltamos a falar então, sua internet deu uma oscilada, a gente não conseguiu que você concluísse o seu raciocínio. Você estava falando para a gente aí do que faltou, então, do pacote, né, de medidas que acabaram ficando de fora e que seriam importantes para, de fato, trazer um resultado fiscal mais impactante. Sim, e aí a linha é, como disse, né, para o governo reconquistar a confiança, né, essa credibilidade que ele perdeu com esse anúncio feito na semana dessas duas medidas, uma resposta é endurecer o pacote, ou seja, ampliar, né, o conjunto de medidas, né, do pacote, né, incorporando algumas coisas que ficaram de fora, como a história do seguro-desemprego, alterações de seguro-desemprego, alterações em vinculações de receita, de despesas de saúde e educação com relação às receitas. Essa é uma resposta mais imediata, né, e tem também, né, ao longo do ano que vem. Né, em fevereiro do ano que vem, por exemplo, um contingenciamento, né, e esse contingenciamento deveria ser da ordem de 30 a 35 bilhões de reais para sinalizar um compromisso de cumprimento da meta fiscal no ano que vem. Braulio, seu sinal voltou a falhar, eu vou só pedir para você reforçar esse ponto. Você está indicando para a gente aí que provavelmente o governo terá que fazer algum bloqueio e ou contingenciamento já no começo do ano, é isso? Exatamente, né, da ordem de 30 a 35 bilhões de reais. Né, qualquer valor muito abaixo disso vai ser interpretado pelos mercados como falta de compromisso com relação ao cumprimento da meta e a questão da sustentabilidade fiscal. Tá certo. Eu conversei aqui com o Braulio Borges, da FGV, do IBRE da FGV. Braulio, muito obrigado pela gentileza de nos dar uma entrevista aqui. Uma boa tarde para você e bom fim de semana. Obrigado, boa tarde. Obrigado.